Bom dia, meus irmãos, Shalom Adonai, que Deus abençoe vocês todos. Uma ótima terça-feira na presença do Senhor Jesus Cristo, para você, para sua casa, para sua família. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém para que possa tragar. A Bíblia nos diz que ele anda a nosso derredor, buscando alguém, ou seja, uma oportunidade, uma vacilada que você der, para ele se aproximar de você, para ele tocar na tua vida, para ele destruir tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem construído na sua vida, construído no meio da sua família. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Está atento. Está observando, olhando em todos os lados, prestando atenção em todos os levantes do adversário e ser espertos, ser prudente. Porque, meus amigos, meus irmãos, se não houver vigilância em nós, se não houver vigilância no nosso procedimento de vida, o nosso comportamento, pensamento, olhar, palavra, a gente acaba se metendo facilmente em confusão, enrascado em problemas. Vocês já tiveram essa experiência? Quantas vezes vocês já se meteram em problemas, dificuldades, que vocês mesmos, por falta de vigilância, causaram? E aí quando se estava no meio daquele problema, a gente fala assim: ô Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me livrar desse problema, Senhor, eu vou ser vigilante daqui para frente. Se o Senhor me tirar dessa situação, meu Deus, eu não vou mais entrar nessa peleja, eu não vou mais entrar nesse problema, nessa dificuldade. E aí, meus irmãos, o tempo passa, Deus livra nós daquela tribulação complicada, e quando pensa que não, está lá o crente de novo, está lá você de novo, entrando novamente numa situação complicada da sua vida. Por falta de quê? Vigilância. Você tem que ser vigilante. Você tem que ser atento com seus passos. Preste atenção aonde você pisa. Preste atenção nas palavras que vão sair da sua boca. Preste atenção nos seus pensamentos. Cuidado com os seus olhares, porque através de palavras mal faladas, pensamento que vem na sua cabeça e você não vigia e deixa aqueles pensamentos entrarem e descer para o seu coração, através de olhares altivos, como diz a palavra de Deus, através de atitudes como essas, nós costumeiramente vamos colocando a nossa vida sempre no problema, sempre no meio da dificuldade. Quantas vezes a gente não vigia, acaba assumindo dívidas para nossas vidas que não eram necessárias. Às vezes é necessário, você precisa entrar numa dívida porque não tem jeito. Mas às vezes você assume uma prestação, você assume uma dívida da qual não era necessário. Às vezes a pessoa não vigia, ela pede contas do seu trabalho, ela pede contas do seu emprego, e aí depois ela fica ali batendo cabeça. Às vezes a pessoa não vigia, o casal não vigia, a mulher fala coisas indevidas ao marido, o marido fala coisas indevidas para a esposa, e num pequeno probleminha se torna um problemão, e ali vai acabando que o casamento, a família e tudo vai se destruindo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser vigilantes. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para que possa tragar, esperando uma brecha sua, uma falha sua, para destruir você, para acabar com você. Através de um pecado seu, ele começa a entrar. Através de uma porta que você abre para ele entrar na sua vida, aí vem a depressão. Você abre uma porta, aí vem a tristeza entrando no seu coração. Você não vigia em determinada atitude,
Aí o diabo, ele acha uma brecha aí, ó, ele entra na sua vida. Aí você se vê refém de uma situação que você não era assim. Quantas pessoas que nós conhecemos, você já conheceu, que eu já conheço, que eram pessoas felizes, pessoas, vamos dizer assim, normais, mas deram brecha e o inimigo entrou nas suas vidas. Meus amigos, oportunidade de errar, de vacilar, sempre vai surgir na nossa vida, mas nós temos que ser vigilantes. Às vezes você está tranquilo no seu procedimento, no seu dia a dia, aí surge uma contenda no meio da família, surge um problema no meio da família, surge uma dificuldade no meio dos teus familiares, ou no meio do bairro que você mora, junto com os seus vizinhos. E aí você não vigia, você acaba se metendo numa confusão, num problema. E aí quando você pensa que não, olha o tamanho da dificuldade para você resolver. Olha o tamanho da prova para você poder enfrentar. Mas se fosse vigilante, se fosse sábio, você evitaria muitos problemas. Sabe? As suas palavras mal faladas, mal colocadas, que vem na tua boca, fala o que quer, porque tem gente que é assim. Ah, eu falo o que vem na boca. O dia que você arrumar um problemão, aí você vai aprender a controlar a sua língua. O dia que você arrumar um problemão para a tua vida, você vai aprender a vigiar. Ah, eu faço o que dá na minha cabeça. Tem muita gente assim que está preso, que está na cadeia, que está lá sentenciado, condenado a 22 anos de cadeia, porque fizeram o que vieram no pensamento. Mas se fosse vigilante, muitas coisas se pode evitar. Se eu e você sermos mais vigilantes, nós vamos tapar as brechas para o adversário, e o adversário não vai entrar nas nossas vidas. Ele não vai entrar na minha casa, não vai entrar na tua casa, não vai entrar na tua vida. E o Espírito de Deus vai nos dar vitória em todo tempo, em todo momento. Meu irmão, minha irmã, seja vigilante. Nessa manhã de terça-feira, a palavra que o Espírito de Deus, ele vem dar ao meu coração, e o meu coração é essa. Seja vigilante, cuidado. Esposa, cuidado com as palavras, com as atitudes, com seu marido. Marido, cuidado com as palavras, as atitudes com a sua esposa. Meus amigos, meus irmãos, cuidado nas suas atitudes, nos seus procedimentos. Não adianta depois as coisas acontecerem e nós querermos culpar o Senhor. Ah, não, foi Deus que não me abriu a porta, foi Deus que não fez isso, foi Deus que não fez aquilo. Você tem que ser vigilante, tem que ser inteligente, você não pode ser tolo. Tem pessoas que não planejam a vida, não planejam os seus passos. Fica tudo assim, ó, leva tudo a reviria, leva tudo quanto é jeito. E aí depois as coisas não acontecem. Quando chega um tempo da vida, tempo determinado da vida, aí tá lá batendo cabeça, preocupado, porque não sabe o que vai fazer para poder sobreviver. Mas se fosse vigilante, já começaria a pensar nos próximos passos. É claro que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós oramos, buscamos o Senhor, a sua palavra, a sua direção, aquilo que Ele quer para nós. Mas nós temos que pensar, ser vigilante é isso também. Pensar nos nossos próximos passos. Pensar no que eu vou fazer. Planejar a minha vida. Como é que eu quero estar de acordo com o querer e a vontade de Deus? Como é que eu quero estar daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, ou você não vigia nada, ou você não pensa nada, você não é vigilante, você não é sóbrio, você leva de qualquer jeito. Não leve de qualquer jeito. Seja inteligente, porque o diabo, diz a palavra, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para que possa tragar. Ele quer roubar a sua inteligência, a tua força, a tua paz, a tua saúde. Ele quer roubar a tua felicidade, ele quer roubar o teu tempo. E ele quer te destruir, mas nesta manhã, seja inteligente, seja abençoado por Deus, seja prudente, seja sóbrio e seja vigilante.
Que Deus abençoe você poderosamente, no nome de Jesus.